Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 17, queremos trazer à reflexão as últimas comemorações litúrgicas que celebramos, as últimas festas. E gostaria de começar pela Quaresma, que é o tempo grande de preparação da Páscoa, onde nós refletimos toda a caminhada de Jesus, a sua paixão, a sua morte, tudo aquilo que Jesus enfrentou as autoridades religiosas e políticas do seu tempo, foi incompreendido, foi condenado por fazer o bem. E teve a pior morte que existia naquele tempo, o pior castigo, que era ser crucificado, que é padecer, morrer na cruz. Então, a cruz de Cristo nos leva ao caminho da plena unidade. A cruz, para nós, cristãos, é um sinal, é o nosso sinal, é o principal sinal. Por isso que sempre ao começar uma oração, ao terminar, nós fazemos o sinal da cruz. Porque na cruz nós vemos a redenção da humanidade. A cruz é a expressão do maior amor de Deus pela humanidade. Ele derramou seu amor na cruz. Depois da paixão, nós celebramos a Páscoa da ressurreição, porque Jesus venceu a morte. A morte não tem a última palavra. A última palavra é a palavra da vida. E aí nós celebramos no Tríduo Pascal a instituição da Eucaristia, depois celebramos na Sexta-feira Santa a paixão e a morte de Jesus. No sábado, pela noite, celebramos a Vigília Pascal, aquela bonita celebração da luz, onde acendemos a fogueira e do fogo novo acendemos o círio pascal, que representa o próprio Jesus ressuscitado. E celebramos a Páscoa, não só o dia da Páscoa, mas os 50 dias do tempo pascal, até chegarmos à festa da Ascensão de Jesus. Jesus que ascende ao céu, que se eleva ao céu, volta para Deus, mas nos promete deixar um advogado, um defensor, que é o Espírito Santo. E aí, então, celebramos a festa de Pentecostes. Há poucos dias, 50 dias depois da Páscoa, celebramos a festa de Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo. E depois, no domingo seguinte, ou seja, celebramos a festa da Santíssima Trindade, as três pessoas em um só Deus. E depois da festa da Santíssima Trindade, celebramos a festa de Corpus Christi, que acabamos de celebrar a festa do corpo de Cristo. Tudo isso para nos alimentar, para alimentar a nossa fé. Mas não podemos esquecer, porque agora voltamos ao tempo comum na igreja. E todos os domingos, quando chegamos à igreja, continuamos a fazer o sinal da cruz. Todos os dias, quando nos levantamos, nos deitamos, antes das refeições, o nosso sinal continua, que é a cruz de Cristo. Que a cruz de Cristo seja a bússola que nos orienta no caminho da plena unidade. Essas são palavras do Papa Francisco a uma delegação de jovens sacerdotes e monges das igrejas ortodoxas orientais que ele recebeu há poucos dias, no início desse mês, lá no Vaticano. Ele saúda com essas palavras que São Paulo usou na segunda carta aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Com essas palavras de São Paulo, o Papa saudou essa delegação de jovens. E em seguida, o Papa disse estar feliz por recebê-los na véspera da solenidade justamente de Pentecostes. Foi na véspera dessa solenidade. E o primeiro pensamento é que a unidade é um dom. Veja que eles são de igrejas ortodoxas. A unidade é um dom, um fogo que vem do alto. Mas ele também advertiu: a realização da unidade não é primariamente um fruto da terra, mas do céu. Não é nem mesmo o resultado de nossos esforços e acordos, mas da ação do Espírito Santo.
a quem devemos abrir nossos corações com confiança para que nos conduza pelos caminhos da plena comunhão. A unidade é uma graça, é um dom. Então, quando nós falamos da cruz, nós falamos da doação maior, que Cristo entregou a sua vida e nos deu ser portadores da sua palavra, dos seus ensinamentos e de continuarmos a sua missão. Em Pentecostes, disse o Papa, a igreja nasce missionária e hoje o mundo ainda está esperando, mesmo sem saber, para aprender sobre o evangelho da caridade, da liberdade e da paz, que somos chamados a testemunhar juntos, não uns contra os outros, ou longe uns dos outros, mas em unidade. É por isso, diz o Papa, que coloco idealmente nos braços da cruz, no altar da unidade, as palavras que queria compartilhar com vocês, quase como 4 pontos cardeais de plena comunhão. E são essas as palavras apresentadas pelo Papa: dom, harmonia, caminho e missão. Repito, dom, harmonia, caminho e missão. Somente olhando para a cruz de Cristo, ou seja, olhando para esse sinal tão poderoso, é que nós podemos construir a unidade. Rezemos uns pelos outros, rezemos pela comunhão no mundo todo, pela comunhão entre os povos, pelo respeito pelas culturas, para que todos sejam um, para que a morte de Jesus ter ido parar na cruz, entregado a sua vida pela nossa salvação, para que não tenha sido em vão. Que ao olhar para a cruz, nós nos lembremos desse amor de Deus pela humanidade e possamos também amar-nos uns aos outros e viver essa comunhão que Cristo tanto nos ensinou e que significa a Eucaristia, a festa do corpo de Cristo, Corpus Christi, que nós acabamos de celebrar. Que a cruz de Cristo, este grande sinal, nos ajude a viver a unidade. Assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.